Fala galera, estou aqui de volta hoje para dar algumas dicas não só para quem está começando, mas para quem já tem uma estratégia de marketing digital. Uma das coisas que sempre perguntam para a gente quando nossos clientes começam a trabalhar com a Friends Lab é a questão da estratégia digital da criação de conteúdos. Pô, como que eu vou criar o meu blog? Muitas das pessoas têm uma certa dificuldade em escrever. E eu, como responsável pela produção de conteúdo aqui da Friends Lab, vim trazer algumas dicas para você que está começando seu negócio e não tem o costume de escrever, ou para você que já trabalha na área, mas de vez em quando sempre dá aquelas travadas na hora de produzir o texto. Eu também passo por isso, sei muito bem como é, então vamos a algumas dicas. A primeira dica é uma coisa que a gente vai, não só para o seu lado profissional, mas como pessoal também, é ler bastante. Você vai ter um conhecimento prévio de mercado relacionado à sua área de atuação, mas também é bom que você leia outros tipos de livro, não só um livro comercial, digamos assim, mas faça uma leitura, uma ficção científica, crônicas, poesias, porque você vai adquirir um vocabulário maior e vai ter contato com outros tipos de escrita, outros formatos de texto. Isso ajuda bastante na hora da sua produção de conteúdo. A segunda dica é para você que acha que não tem costume de escrever. Se você fala, Maurício, eu não tenho costume de produzir textos, eu provo que você está errado. Aposto que aí no seu celular, ou então no Facebook, onde você está vendo esse vídeo, por exemplo, você escreve as mensagens com seus amigos, manda aquele inbox, manda aquele WhatsApp, chega na sexta-feira, topzera, vão marcar de sair. Sim, você está escrevendo textos, isso são textos. Diariamente você produz inúmeros textos, uma mensagem no WhatsApp, um e-mail para o seu chefe, um e-mail para o cliente, um e-mail para seu fornecedor, enfim. Você produz sim diariamente textos. E é importante que você então fique atento a esses textos para que você tenha um desenrolar na hora de escrever em um blog, por exemplo. No WhatsApp ou no Facebook a gente faz o uso de gírias, vícios de linguagem, abreviações. Então fique atente a esses detalhes e comece a colocar no seu dia a dia, evite abreviações, tire a sua gíria, tire a sua hashtag fechou, sua hashtag top e vai mudando esses textos que você produz diariamente, que quando você precisar colocar no seu blog, você já está com uma escrita mais fluente. A terceira dica então tem a ver com você começar a escrever. Quando você for começar a escrever, tenha ao lado ou no seu computador, abra um bloco de notas, vai anotando, anote tudo o que vier em mente. Há uma dica que todo mundo dá antes de iniciar o seu texto, faça o chamado brainstorm, anote suas ideias. Você vai falar sobre viagem, comece a escrever tudo relacionado à viagem, mala, turismo, praia, frio, neve, enfim. Faça esse brainstorm, por quê? Porque você vai começar a desenrolar suas ideias, você vai ter as ideias fluindo, fica mais fácil colocar isso no papel. E com essas anotações à parte, também às vezes fica mais fácil na produção textual. Ou seja, você pode topificar seu texto, colocando lá um tópico lá sobre malas, como organizar sua mala para uma viagem de 7 dias. E depois você pensa no frio, Então, anotar para não esquecer. Às vezes, comigo, acontece muito, de eu começar a escrever um texto e já pensar numa frase muito bacana para encerrar o texto. Pô, mas e o meio do texto? Como que eu faço? Vou anotar para não perder e não conseguir fazer esse texto por inteiro. A quarta dica que eu tenho para vocês é pensar no texto como uma conversa. Às vezes a gente fica ressabiado em escrever porque a gente fica querendo colocar aquele português mais bonito, aquele português de Camões. Não, gente. Vamos pensar que o nosso texto é uma conversa com o nosso leitor. Você está conversando com o seu cliente, com o seu chefe. Pense nesses textos como assim você conversa com o seu amigo num happy hour, ou você está numa reunião, como que você conversa com os seus clientes, fornecedores. O importante é que na estratégia sua digital, você saiba para onde irão esses textos. Se esse texto é somente para o blog, qual é a imagem que a sua empresa tem, que a sua marca tem, que o seu negócio tem? Se sua empresa tem uma característica mais formal, pense então num texto mais formal, sem uso de gírias, uma linguagem mais séria, digamos assim. Mas caso sua empresa tenha uma linguagem informal, um discurso informal,
Você pode fazer uso de gírias, por que não? Vícios de linguagem, também nada muito exagerado, né? Então pense com quem você está conversando. Você se lembra que eu já falei sobre persona? Então, coloque-se à frente dessa persona. Como que essa persona conversa? É uma pessoa séria? É uma pessoa mais descontraída? Então, saiba com quem você está conversando. O seu texto é uma conversa. A quinta dica é praticar. É a quinta dica, mas poderia ser a primeira. É uma dica, na verdade, que está sempre em uso. Pratique, tente escrever sempre. Comece com pequenos parágrafos. Faça um parágrafo, 5 linhas. Depois coloque lá um segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Vá aumentando o texto gradativamente, até você sentir-se à vontade em escrever. E lembre-se, a prática é importante para que, quando você construir o texto, à medida que ele vai aumentando, obviamente, né, de tamanho, você não perca em clareza e coesão desse seu texto. Então pratique, comece com pequenos textos, depois vá para textos maiores, peça a opinião de alguma pessoa, peça um feedback. Olha, esse meu texto, você está entendendo a minha mensagem? Ele está bom? Então vai praticando sempre, colocando essas outras dicas para não perder que a escrita é prática. E a nossa última dica de hoje é: tenha em mãos ferramentas para auxiliar a escrita. Eu não estou falando de ter um caderno bacana, um lápis sempre apontado e uma borracha. Não, eu estou falando de ferramentas para ajudar o seu texto. Tem um dicionário sempre à mão ou um dicionário online. Obviamente, vamos pegar dicionários bons, né? Tenha também a gramática em mãos, uma gramática às vezes online também, mas que seja uma gramática boa, de autores de referência, para que você não tenha dúvidas, né, sobre este ou esse, porque junto, porque separado, o uso da vírgula, a nova ortografia. Então procurem gramáticas e dicionários de acordo com a nova ortografia portuguesa, né? Então eu acredito que essas dicas, obviamente, gente, não existe fórmula mágica para a escrita, tá? Essas são dicas que auxiliam a gente aqui da Friends Lab na produção de texto. Espero que ela também possa te ajudar. E se você tiver alguma dica, escreva pra gente, tá? Deixe aí no comentário, compartilhe esse conteúdo e siga a Friends Lab nas redes sociais. Por enquanto é isso, gente. Obrigado.